Olá, bom dia! Vocês estão bem? Bom que nós estamos aqui mais esse domingo, né, para compartilharmos da palavra de Deus. Vamos começar orando, né? Pense aí no seu pedido de oração ou naquilo que você quer agradecer. Vamos orar. Paizinho querido, nós te agradecemos por mais uma vez estarmos juntos compartilhando da tua palavra. Que seja um tempo bom, um tempo de aprendizado. Deus, nós colocamos diante de Ti todos esses pedidos que estão sendo feitos. Tu conheces cada coração, Deus, cada vida e cada necessidade. E Tu és o Deus Todo-Poderoso para agir em nosso favor. E nós te agradecemos porque podemos contar contigo. Nós te agradecemos pelo Teu infinito amor, te agradecemos pela nossa família, te agradecemos pela nossa igreja, nossa família da fé. Te agradecemos pelo Teu cuidado. Oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, hoje nós vamos falar sobre o time de Jesus. Primeiro tem que pensar o jogo, saber o jogo. Depois tem que... Não, nada a ver. Não é desse time que eu estou falando e muito menos desse Jesus. É de Jesus, o nosso Deus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Muitas pessoas seguiam Jesus, né, enquanto ele esteve aqui. E ele chamou algumas para caminhar mais perto, né? Os discípulos, né, eram pessoas comuns, pessoas simples, mas ele chamou esses 12 para caminhar mais perto dele. E aos nossos olhos, né, aos olhos humanos, a gente olha assim e pensa, esses aí não tinham nada para dar certo, né? Eles não tinham nenhuma chance de ser um time vencedor. Mas, né, a gente vê que eles responderam sim ao chamado de Deus, colocaram Jesus como prioridade e a gente vai acompanhar então a história desse time. Nosso texto está lá em Lucas, capítulo 6, a partir do versículo 12, que diz assim: Naquela ocasião, Jesus subiu a um monte para orar e passou a noite orando a Deus. Quando amanheceu, chamou os seus discípulos e escolheu 12 deles, e deu o nome de apóstolos a esses 12. Simão, a quem pôs o nome de Pedro, e o seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o nacionalista, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que foi o traidor. Então, nesse grupo tinha alguns pescadores, tinha o cobrador de impostos, tinha algumas pessoas difíceis de lidar e tinha Judas, né? E a gente pensa, Jesus ficou a noite inteira orando para escolher esses. A gente vai pensar, Jesus orou pouco, né? Só que não, né? Deus sabe todas as coisas. E nesse time que Jesus escalou, né, não necessariamente os melhores aos nossos olhos, mas pessoas comuns, né, assim como eu e você, que tinham talentos, que tinham qualidades, mas que também tinham limitações, que tinham algumas dificuldades. Como nós, eles também eram pecadores no processo de restauração. Então, isso mostra pra gente que, mais do que ser perfeito, Jesus quer ver a disposição do nosso coração em aprender, em seguir. Né? Jesus quer que a gente se deixe transformar por Ele. Né? Todos aqueles que se dispuseram a seguir a Jesus, né, não precisavam ser perfeitos, né? Isso não era uma condição, mas a condição era disposição em servir, disposição em aprender, em obedecer a Jesus, né, aos mandamentos dele. E nesse processo de discipulado é que a gente aprende, é que a gente é transformado pela presença de Jesus, né? É por estar com Jesus que a gente vai crescendo nesse processo de discipulado. E isso é muito lindo, né? É maravilhoso a gente ver essa transformação, ver alguém que era de uma maneira, né? Que quando começou a andar com Jesus, né, teve a sua vida transformada. A gente lembra da música do Homenzinho Torto, né? Mas depois que encontra a Bíblia, que encontra a Jesus, como a vida dele se transforma. E assim é conosco. Quanto mais a gente está nesse processo de discipulado e a gente está caminhando com Jesus, mais a gente vai ficando parecido com ele.
E esses discípulos, né, Jesus chamou para o ministério e ele deu autoridade para eles, ele deu poder, ele falou que eles iam ser pescadores de homens, que eles iam sair para pregar a palavra de Deus, que eles iam curar enfermos, que eles iam abençoar as pessoas, né, e eles deixaram, né, a sua vida, a sua rotina para seguir a Jesus. E a gente vê que esse time deu certo. Né, eles conseguiram cumprir o objetivo, né, e a prova disso é que nós estamos aqui, né, graças à obediência deles, à disposição deles em obedecer e a de tantos outros. E agora a missão é nossa, né, de fazer isso continuar acontecendo. Nós agora somos parte desse time, né, somos discípulos de Jesus que precisamos continuar nessa missão. Então, olhando para a vida dos discípulos de Jesus, a gente vai percebendo que Deus não chama todo mundo igual, né? Mas todos são aceitos, né? Com as suas individualidades, todos nós somos aceitos. E que Cristo não chama as pessoas pelo que elas são, mas pelo que elas podem se tornar. Né? A gente pode pensar em Pedro, a gente olhar para Pedro no início e falar, nossa, mas que cara impulsivo, mas Pedro era assim, era assado, e a gente achar 1000 motivos para não escalar Pedro no nosso time. Mas Jesus via lá na frente. Jesus viu o seguinte, Pedro é impulsivo sim, mas isso eu vou trabalhar e com essa impulsividade toda ele vai chegar lá depois e vai pregar para milhares de pessoas e como a gente vê lá em Atos, né, milhares de conversões de uma vez só, né, pela impulsividade de Pedro, né, pela essa característica que foi trabalhada por Jesus. Então a gente não precisa ser perfeito. Muita gente pensa assim, só depois que acontecer isso ou que acontecer aquilo que eu vou seguir a Jesus. Não, ele quer que a gente dê o primeiro passo, que a gente se disponha e ele vai trabalhando no nosso coração. Que a gente percebe também que essas diferenças não podem ser motivos de separação, mas elas são ferramentas para a obra de Deus, para o reino de Deus crescer. Imagina no time de futebol. Tem o goleiro, tem o zagueiro, tem o atacante, cada um na sua característica. Mas quando eles se juntam, né, com o objetivo de fazer o time vencer, isso dá certo. Eles são diferentes, têm características diferentes, mas porque têm um objetivo em comum, né, eles se unem. E assim tem que ser conosco. Né? Nós somos diferentes. Na nossa casa, mesmo sendo da mesma família, nós somos diferentes. Mas nós precisamos pensar assim, eu preciso, né, estar junto do outro, né, usar as minhas características, as características do outro, as minhas qualidades, as qualidades do outro, as minhas dificuldades, as dificuldades do outro, mas a gente precisa viver junto para fazer a nossa casa dar certo, para fazer a nossa família, né, a nossa igreja, o reino de Deus crescer. Certo? Então, nas nossas dificuldades, né, nas nossas diferenças, a gente tem que se unir, porque Jesus é que faz essa junção, né? Jesus é o nosso elo, o amor tem que nos unir. Então, mesmo que conviver seja difícil, né, tenha as suas dificuldades, ela é possível. E para isso a gente precisa de disposição, né? Disposição de abrir mão em algumas vezes, né? Não precisa ser sempre do meu jeito. Eu posso ouvir a opinião do outro, né? Eu posso pensar que o jeito do outro também pode ser legal. Então, nós temos responsabilidade nisso, né? E a gente tem que pensar como que eu tenho agido assim lá na minha casa, né? Na igreja. A gente precisa ouvir o outro, né? Porque tem gente que pensa assim, se não for do jeito que eu quero, eu nem vou, eu nem participo. Não, a gente não pode ser assim, né? A gente tem que fazer que o lugar onde a gente está, o nosso grupo, seja na igreja, seja na nossa casa, seja um lugar de amor, um lugar de bênção, né? Porque a gente tem feito a nossa parte. Então, a diversidade não pode nos separar. Outros aspectos importantes do discipulado são aprender, seguir e servir. A palavra discípulo em si quer dizer isso, quer dizer aprendiz. A gente vê nos evangelhos que em muitos momentos Jesus separava, né, saía com seus discípulos para ensinar, para que eles pudessem aprender, né? E nós precisamos disso como discípulos de Jesus. Aprender, não só aprender da Bíblia, né? A gente precisa aprender quem é Deus, conhecer a Deus, ler a Bíblia, e a gente precisa também ser um bom discípulo onde quer que a gente esteja, né? Nos ensinamentos que a nossa família traz, nos bons ensinamentos dos nossos pais,
sendo exemplo, né, de discípulo lá na nossa escola também, nós precisamos dessa disposição em aprender. E disposição em seguir. Jesus, quando encontrou com Mateus, ele falou assim, Mateus, vem e me segue. Né? Mateus estava lá trabalhando, ele era o cobrador de impostos e ele largou tudo e foi seguir a Jesus. Esse mesmo chamado Jesus fez para o jovem rico, se lembra? Jesus falou assim, ó, então deixa tudo isso e vem e me segue. Só que o jovem rico não quis. Ele não seguiu a Jesus. Então a gente vê que o chamado para seguir a Jesus é para todos. Mas, infelizmente, tem gente que não aceita, né? Mas nós, né, graças a Deus, nós ouvimos o chamado de Deus, nós temos seguido a Jesus, né, e nesse processo de seguir, de estar perto de Jesus, a gente vai aprendendo e isso vai se mostrando na nossa vida. O nosso testemunho, as nossas atitudes vão mostrando que nós seguimos a Jesus, que nós somos discípulos de Jesus. E nós precisamos de disposição em servir. Quando Jesus chamou os discípulos, ele falou que eles iam ser pescadores de pessoas. Né? Jesus chamou para servir, para ajudar, para abençoar. Tem um texto na Bíblia que Jesus fala que ele teve fome, né? Eu tive fome, me deram de comer, eu tive sede, me deram de beber, eu precisei me vestir e vocês, né, me deram roupa. E eles perguntam assim, mas Jesus, quando foi que nós te vimos e fizemos tudo isso? E Jesus fala, quando vocês fizeram para aqueles que precisavam, era como vocês tivessem feito para mim. Então, a gente tem que pensar assim, ó, quando eu me disponho a servir, quando eu me disponho a fazer alguma coisa por amor, eu estou servindo Jesus. Então, quando a gente está lá na nossa casa, varrendo, lavando a vasilha, limpando o quintal, nós estamos servindo. Quando a gente está usando os nossos dons, os nossos talentos no ministério, na igreja, a gente está honrando a Deus, a gente está servindo. Então, o processo de discipulado envolve isso. Se a gente é discípulo de Jesus, todas essas características, essas atitudes precisam fazer parte da nossa vida. Né? O processo de discipulado, como a gente falou, envolve aprendizado. E aprender, né, às vezes não é tão simples, não é tão fácil. Pensa aí, aprender lá as equações na matemática. Nem sempre é no primeiro dia de aula, né? É um processo. E assim também na vida da gente. Jesus é um mestre paciente, ele é perseverante, ele tem alegria em nos ensinar e a gente tem que ter essa alegria e toda essa disposição em aprender, em viver esse processo de discipulado. Então, fechando, a gente vê que no time de Jesus, ele nos convida a isso tudo, né? A esses aspectos importantes do discipulado, a aprender, a seguir e a servir. Que nesse processo a gente vai aprendendo a conviver uns com os outros. Pensa Deus é um Deus de unidade, né? Pensa na Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, ele nos ensina isso. Nós precisamos viver em comunidade. E mesmo na diversidade, ter unidade. Né? As nossas limitações, as nossas diferenças não podem ser aquilo que vai atrapalhar. Muito pelo contrário, né? Toda essa diversidade, Deus usa de forma muito criativa para alcançar mais e mais pessoas. Tem um texto lá em 1 Coríntios, capítulo 12, que diz assim, ó, há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. Então, as crianças, a juventude, os adultos, nos diversos ministérios, louvor, dança, mídia, oração, malabares, seja o que for que a gente for fazer, nas nossas diferentes características, tudo isso a gente tem que se dispor, tudo isso é ferramenta na obra de Deus. Então, a nossa diversidade tem que ser usada assim, né, com a criatividade de Deus, ser ferramenta na obra dele. E assim foi com os discípulos. Os discípulos eram muito diferentes uns dos outros e eles foram importantes no ministério de Jesus. E nós, na nossa maneira de ser diversa aqui na igreja, né, na nossa casa, nós precisamos nos unir, né, às nossas características para também honrar, né, como ferramentas
na obra de Deus. Amém? Guarde tudo isso. Vamos orar. Deus de amor, nós te agradecemos. Nós te agradecemos porque o Senhor nos chamou, o Senhor nos escolheu para participar do teu time. Nós queremos, Senhor, te honrar com a nossa vida. Nós queremos ser bons discípulos. Nós queremos aprender aquilo que o Senhor nos ensina. Nós queremos, Senhor, seguir os teus mandamentos, seguir a tua vontade, Deus, te honrar com a nossa vida. Nós queremos te servir com alegria, ó Deus, que as oportunidades que nós tivermos de servir, seja no lugar onde a gente estiver, na nossa casa, na igreja, a gente possa fazer isso com alegria. Nos ajuda também, Senhor, a valorizar o outro, Deus. Mesmo que o outro seja diferente, pense diferente de nós, nós precisamos entender, ó Pai, que o Senhor nos criou tão diferentes mesmo, ó Pai, com características diversas, mas que tudo isso, Senhor, é para abençoar outras vidas, que tudo isso, Senhor, faz parte da tua obra, para o teu reino crescer, ó Deus, que possamos, ó Pai, nos unir em amor e com alegria, Senhor, para honrarmos o teu nome e para que o teu reino, Senhor, se expanda, ó Pai. Tu conta conosco, nós hoje somos o teu time, Deus, e nós queremos também, ó Pai, fazer a tua vontade, Deus. Nós queremos sair, ó Pai, ser vencedores, ó Pai, em nome de Jesus. Nós oramos, nós te agradecemos por tudo. Amém. Para compartilhar essa semana, pense no seguinte: pense uma pessoa na sua casa, uma pessoa na igreja, e agradeça a Deus pela vida dela, né? Agradeça a Deus por ela ser quem ela é, mesmo sendo diferente de você. Procure uma maneira de valorizar, né, o quanto ela é importante para você, na sua casa ou na igreja, na obra de Deus. O nosso link da semana vai estar aqui, o código QR, e vai estar também na descrição do vídeo. Mas vamos lá, nosso estudo não acabou ainda. Tem a participação especial, né, dos nossos alunos da Escola Dominical. E eles estão falando quais são as características de um bom discípulo de Jesus. Olha como eles estão antenados. Tem que ter disponibilidade e querer ajudar o próximo. E uma das principais características é o amor ao próximo e o amor a Deus, e o conhecimento da palavra. Fazer parte do reino de Deus, ser exemplo de vida, ser humilde, ajudar os outros quando você sabe de algo, mas talvez outra pessoa não saiba. Sempre pensar nos outros. Se fosse escolher uma pessoa para espalhar a palavra de Deus, num projeto de expansão, eu acho que deveria ser pessoas que são parecidas pelo menos comigo de certa forma. Não que eu seja bonzão, mas eu acho que deveria ser pessoas cristãs que seguem a palavra de Deus. Pessoas íntimas de Deus e pessoas dispostas a fazer a obra. As características que eu acho que a pessoa que eu levaria para pregar a palavra de Deus aos outros seriam dedicação e perseverança, porque nem sempre é uma coisa fácil. Você tem que ser sempre bem persistente para estar levando a palavra de Deus a algumas pessoas. Vida espiritual alinhada, conhecimento bíblico e intimidade com Deus. Vocês estão de parabéns. Foi muito bom ter vocês participando da nossa escola dominical hoje. Um beijo grande, fiquem com Deus.